E aí, gente, boa noite. Bem-vindos ao Papo com o Diretor, a nossa live da Escola da Magistratura. Nós hoje vamos falar sobre um tema importante, um tema que está contaminando as nossas redes sociais, principalmente, que é o tema das fake news. As fake news são um problema sério, um problema que não pode ser descurado como uma coisa menor. Na verdade, as fake news elas são tão sérias que podem colocar a vida das pessoas em perigo, principalmente em tempos de pandemia, porque uma informação falsa, fabricada a respeito de um tratamento, um remédio, pode ser fatal, pode custar a saúde e a vida das pessoas. Hoje nós vamos ter aqui um papo com um grande especialista e um dos maiores especialistas no Brasil em liberdade de expressão, que é o meu querido amigo, meu querido professor, Gustavo Binemboim. Vamos ver se o Gustavo Binemboim já está presente aqui. Vou tentar encontrá-lo aqui. Vamos lá, que eu ainda sou meio neófito em lives. Ah, ele aqui, Gustavo. Já está aqui o Gustavo. Vamos convidar Vamos esperar ele entrar aqui na nossa live. Grande Gustavo, bem-vindo. Salve, André. Boa noite a você, boa noite a todos. Estou aqui à disposição sua, como sempre, da nossa Escola da Magistratura. Está tudo bem, sobrevivendo que bom. E tentando fazer desse período alguma coisa produtiva, né? Como é que você está? Se você me permite, eu vou para a gente fazer quebrar o gelo, eu vou fazer um comentário. Todos nós estamos com cara de pandemia, né? O cabelo muda, aqui a barba, você deixou crescer um pouco o cabelo, porque não dá para sair e cortar cabelo, etc. Apesar de que lá nos Estados Unidos já havia alguns cartazes de pessoas que são contra o distanciamento social, que diz assim, quero cortar o meu cabelo, etc. Eles acham que é mais importante cortar o cabelo do que proteger a saúde. Tem de tudo, né? A natureza humana é complicada. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, meu querido. Eu estou muito feliz de compartilhar esse espaço com você. Você sabe da amizade, do respeito e do carinho, da admiração enorme que eu tenho por você. A gente tem uma causa, além da nossa amizade, uma causa em comum, que é a defesa da liberdade de expressão no Brasil, que é um marco civilizatório que a duras penas nós conseguimos alcançar e do qual não queremos de nenhuma forma retroceder. E esses temas que você propôs para essa nossa conversa, né, fake news e pós-verdade, discursos de ódio, infelizmente, são a tônica de qualquer debate envolvendo liberdade de expressão no Brasil e no mundo, né? São temas globais, são temas realmente que mobilizam as sociedades pelo mundo afora, e a gente tem agora uma oportunidade de conversar despretensiosamente, trocar ideias com você e com os amigos que nos acompanham. Eu quero aproveitar para mandar um abraço carinhoso a todos. Estamos fisicamente afastados, mas afetuosamente unidos por esse canal. É verdade, é verdade. Eu queria fazer uma breve, não vou nem falar apresentação, mas introdução aqui do nosso convidado de hoje, que já é muito conhecido. Gustavo Binemboim, além de ser um grande amigo meu, que para mim é o mais importante, é um grande professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, advogado, procurador do Estado, e eu diria que ele é um dos grandes campeões da liberdade de expressão. É um dos maiores especialistas no Brasil, seguramente no mundo, um grande estudioso do tema, e já escreveu vários textos sobre problemas envolvendo a liberdade de expressão, o discurso do ódio, enfim, e outros temas importantes também, biografias não autorizadas. Enfim, você já patrocinou também várias causas no Supremo Tribunal Federal, em prol do princípio da liberdade de expressão, que é um princípio que tem que ser muito protegido. Eu acho que uma introdução importante nesse tema das fake news, Gustavo, é o de que nós estamos tratando de um tema que é um problema, as fake news são um problema, mas que tem que ser abordado com muita responsabilidade, com muito cuidado,
porque, ao fim e ao cabo, ele se relaciona com um princípio que é fundamental, um dos pilares da democracia, que é a liberdade de expressão. De modo que a fake news é algo detestável, como hate speech também é algo detestável, mas a gente tem que tomar muito cuidado na hora de levantar uma bandeira no sentido de combater fake news, combater o hate speech, para que, em prol de uma causa que, a princípio, teoricamente é muito justa, nós não enfraqueçamos indevidamente um princípio, que é o princípio da liberdade de expressão. Por isso que é importante a gente separar o joio do trigo e fazer certas distinções que são importantes acerca do que é, por exemplo, fake news. Porque o que a gente percebe é que essa expressão fake news foi vulgarizada e hoje, por exemplo, ela é invocada por alguns políticos, por alguns líderes, inclusive líderes de países. Eu vou aqui citar o Donald Trump, que tem uma relação de ódio com a imprensa e que frequentemente, para não dizer todo dia, em cada coletiva aqui de imprensa que ele dá, ele acusa jornalistas de fake news, porque ele se sente incomodado com perguntas que para ele são irrespondíveis ou desagradáveis ou que ele entende que são injustas para com eles. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia das fake news, porque a gente vê também jornalistas hoje sendo hostilizados no Brasil. A gente tem tido alguns episódios lamentáveis de jornalistas hostilizados porque seriam fake news. Então virou uma espécie de xingamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado para separar o joio do trigo. E eu gostaria então de começar esse bate-papo com você, pedindo que você nos desse não digo uma definição, mas um esclarecimento sobre o que a gente deve entender, compreender pela expressão fake news. André, eu acho que esse é um bom ponto de partida para a nossa conversa, porque, de fato, a expressão se tornou universal, uma dessas expressões em inglês que valem em qualquer idioma, em qualquer país do mundo, e tem se tornado um uso vulgarizado que me parece mais dificultar a sua compreensão do que esclarecer o seu sentido. É claro que essa discussão conceitual é uma discussão em construção, e eu vou, enfim, lançar aqui algumas ideias sobre o que me parece ser uma conceituação, mais do que apenas que faça sentido, uma conceituação útil do ponto de vista dos valores que nós professamos. A defesa da liberdade de expressão como uma garantia não apenas individual, de autorrealização das pessoas, de afirmação de cada um de nós no mundo como seres pensantes, como seres falantes, né? O Heidegger dizia que a linguagem é a morada do ser, e realmente é o que, ao fim e ao cabo, nos diferencia dos animais não humanos, né? A capacidade de atribuir sentido, de construir cultura, e essa atribuição de sentido ela só se realiza materialmente quando a gente expressa, né, ideias, sentimentos, quando a gente se torna real para o mundo. Por outro lado, também é um valor fundamental para a nossa vida, não apenas individual, mas para a nossa coexistência coletiva, já que em todo o mundo civilizado, a livre circulação de ideias, a troca de informações, constituindo, né, o que nos Estados Unidos acabou se chamando de livre mercado de ideias, é a fonte fundamental a partir da qual nós nos nutrimos de informações, de ideias, muitas vezes contrárias às nossas convicções, algumas vezes necessárias à superação dos nossos dogmas interiores, para tomar decisões no plano da nossa vida privada, individual, mas também para tomar decisões coletivas, no plano dos nossos grupos familiares, dos nossos grupos sociais menores e no plano da grande sociedade organizada sob a forma do Estado. Então, é também uma garantia fundante da democracia e, por que não dizer, do modo civilizado de construção da vida humana, que é o ponto em que nós nos encontramos hoje. E é por isso que fenômenos como as fake news devem nos preocupar e devem nos promover a uma reflexão mais profunda, né? Acho que a questão fundamental é o que é que torna esse conceito um conceito único. Como extremá-lo do conceito de false news ou notícias falsas, que é um conceito, evidentemente, que já existe desde que o mundo é mundo, desde que os seres humanos se constituíram gregariamente como sociedade, né?
Então, a distinção, me parece, é muito importante para que esse conceito seja útil e possa ser manejado política e juridicamente com responsabilidade. Eu diria que no tempo das mídias tradicionais, vamos chamar assim, num tempo analógico, nós nos acostumamos a conviver com as notícias falsas. Mas era um tempo em que havia uma clara escassez de meios de reprodução, de meios de comunicação, de reprodução dos discursos. Havia uma linha central de produção de sentido, né? Os storytellers, os contadores de história da sociedade eram basicamente os grandes veículos de imprensa, e a disseminação de uma notícia falsa ou de uma notícia incorreta normalmente deflagrava, tradicionalmente, uma dentre 4 possíveis respostas. Falando aqui a grosso modo, né? No mundo inteiro existem as medidas extrajudiciais e judiciais de retificação ou correção de notícias quando afetam direitos individuais, que podem macular a honra, a dignidade das pessoas, ou contaminar de alguma forma o próprio debate democrático. Existem as medidas de direito de resposta, do right to reply, que seria algo um pouco mais participativo e colaborativo, né? Alguns consideram o direito de resposta uma forma de pluralização e de diversificação dos discursos construídos pela mídia tradicional, com a participação daquele que foi afetado, apresentando ao público a sua versão dos fatos e algo em sua defesa. E ao lado dessas duas primeiras, menos invasivas, menos intrusivas, as medidas tradicionais de responsabilização civil ou até de responsabilização criminal daqueles que fazem uso ou mau uso da liberdade de expressão. Eu diria que essas medidas se consagraram ao longo do século XX como as medidas que coadjuvavam a construção do debate público baseado na ideia de liberdade de expressão. Coadjuvavam por quê? Porque o protagonista desse debate sempre foi a própria liberdade. Né? Acreditando mais ou menos nela, as sociedades ocidentais se construíram a partir da noção de que, brilhantemente formulada pelo John Stuart Mill, de que para os males do discurso público, da liberdade de expressão, os remédios são mais discurso público e mais liberdade de expressão. O livre embate de ideias, o direito de responder, tanto no plano interindividual como no plano público, coletivo, é o que vai nos aproximar de alguma noção mais ou menos objetiva de verdade, que vai esclarecer os fatos, e as pessoas vão, a partir dessa pluralidade de versões no debate público, formar as suas convicções, ter as suas opiniões. Então, esse fenômeno eu pontuaria conceitualmente como o fenômeno de notícias falsas, seja por uma falha de apuração, ou seja porque intencionalmente divulgadas, mas que eram pontualmente combatidas no mundo analógico. O que é que muda, né? E por que esse fenômeno se torna tão mais grave, mais sério e mais ameaçador no mundo digital, no mundo interconectado pela internet? E por que surge esse conceito de fake news, que para mim, de fato, é um conceito novo ou atualizado para o mundo digital? É porque acho que a tradução de false news seria corretamente notícia falsa ou notícias falsas, e a tradução mais correta para o português de fake news não é notícia falsa, são notícias fraudulentas, que é um componente, além da falsidade nas fake news, que é a existência de uma construção, de uma fabricação ardilosa com alguma espécie de fraude para atribuir falsamente a alguém ou a alguma situação uma realidade inexistente e com o intuito deliberado de desinformar, causando danos gravosos, significativos a pessoas, a grupos ou à sociedade como um todo, às próprias instituições democráticas. Então, esse conceito de fake news me parece muito importante ser tratado de maneira estrita, cuidadosa e técnica, para que dele não se derivem consequências muito restritivas à liberdade de expressão, mas para que também nós não o encaremos de forma naiva, de forma inocente, como se tudo continuasse
como sempre foi, com a publicação dos jornais no dia seguinte, ou como se todos nós aguardássemos o Jornal Nacional ou o Repórter Esso para nos informar. Há algumas características desse mundo digital que tornam o fenômeno da fake news mais potente, mais ameaçador e, a meu ver, que merece um enfrentamento mais específico. O primeiro, a grande rede mundial, a internet, a interconexão em alta velocidade proporcionada por essa rede, dá às fake news uma capacidade de proliferação, de disseminação muito próxima dos vírus. E, infelizmente, a analogia que a gente tem que fazer das fake news é com a propagação viral. Dessas ondas virais, infelizmente, atravessamos um momento em que a humanidade se vê vulnerável diante de um inimigo invisível, e as fake news são dessa mesma ordem. É como se fosse um vírus que penetra na rede mundial de computadores, só que adredemente fabricado, como eu disse, com algum elemento ardiloso, é como se fosse um estelionato digital que é fabricado com o intuito de desinformar, causando danos graves a pessoas, a grupos sociais e às instituições. Então, em primeiro lugar, a proliferação muito rápida pela reprodução, pela repetição em redes sociais. Isso é um fenômeno com a comunicação peer-to-peer, de pessoa a pessoa, com a construção dessa aldeia global em pequenos nichos, em pequenas tribos, que é realmente uma propagação viral. E a gente não tem como imaginar combater esse tipo de mal com os mecanismos tradicionais. É claro que mais debate público, mais esclarecimento são sempre bem-vindos, mas a possibilidade de combater pontualmente isso com mecanismos, por exemplo, judiciais, embora possíveis, me parece de baixa efetividade prática. O segundo fenômeno é a velocidade de proliferação, como você já não tem mais uma grande narrativa unificada coletivamente pelos grandes veículos de comunicação. Essas narrativas, há uma proliferação de narrativas tribais em nichos específicos que acabam sendo o campo propício para disseminação das fake news. Terceiro lugar, uma característica multinacional, ou transnacional. As fake news se proliferam com muita facilidade em casos de pandemias, de fenômenos globais, como a pandemia do coronavírus. A gente assiste a fake news que são traduzidas quase que simultaneamente, espalhadas pelo mundo com esse intuito de fraudar o debate público, desinformar as pessoas, alcançando objetivos, às vezes econômicos, às vezes políticos, condenáveis. E, finalmente, o problema da fake news que me parece mais grave é que, com a disseminação das redes sociais e a adicção das pessoas aos seus iPhones, aos seus computadores, aos seus tablets, existe a construção de uma indústria por trás das fake news. Seria muito ingênuo da nossa parte, e na nossa idade, André, você parece até mais novo do que eu, mas na nossa idade a ingenuidade seria até uma virtude, mas seria muito ingênuo encarar as fake news como um adolescente com espinhas no rosto que ficasse no interior do Iowa, nos Estados Unidos, divulgando notícias falsas. Na verdade, existem organizações econômicas e organizações criminosas. Outro dia, o ministro, já falando como presidente eleito do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso usou a expressão forte de milícias digitais. Essas organizações criminosas, propulsionadas por grupos econômicos, elas criam fake news e impulsionam essas fake news nas redes sociais para, atingindo o hemisfério direito do nosso cérebro, causar comoção, causar reações passionais, emocionais, e de alguma forma conseguem inibir por algum lapso de tempo o julgamento racional das pessoas, né? A pergunta é: que mecanismos, que artefatos, que remédios a farmacologia jurídica tem utilizado para combater essa anomalia? Como eu falei, uma pandemia viral de notícias fraudulentas que ameaça não apenas
a vida individual de cada um de nós, a dimensão individual da nossa vida privada, porque nós podemos tomar decisões equivocadas sobre a nossa saúde, baseados numa fake news sobre o uso de um medicamento cuja eficácia não é comprovada e cujo risco à saúde é muito mais elevado do que aparenta ser. E podemos, como sociedade, tomar decisões equivocadas, como aparentemente podem ter sido decisões que elegeram presidentes da República, ou plebiscitos, ou referenda, que decidiram pela saída, por exemplo, do Reino Unido da União Europeia. Há pesquisas que foram feitas 1 ou 2 dias depois do plebiscito lá no Reino Unido, em que aparentemente a população se dizia atônita com o resultado e arrependida de ter permitido que aquilo acontecesse. Mas como assim? Né? De que maneira é possível, preservando os parâmetros da democracia e da liberdade de expressão, combater as fake news? Né? E como a gente havia combinado, eu vou devolver a palavra a você para que não fique aqui um monólogo chato, que eu também queria te ouvir sobre isso e queria depois compartilhar algumas ideias sobre essa parte do combate ou do enfrentamento desse novo fenômeno que são as fake news. Eu quero pontuar algumas coisas que você falou nessa sua fala inicial, que não tem nada de chato, tá sendo assim, ao contrário, para mim está sendo mesmerizante, porque você está tocando em pontos tão variados e tão importantes sobre esse fenômeno. Eu primeiro queria lembrar uma frase aqui, que é uma frase de um autor muito antigo, Mark Twain, né? Que a gente leu já As Aventuras de Tom Sawyer, Huckleberry Finn, etc. E que ele dizia: uma mentira pode dar a volta ao mundo, enquanto a verdade ainda calça seus sapatos. Por isso que você vê que Mark Twain, naquela época, ainda não se sonhava internet em rede social, já mostrava o quanto é difícil a gente combater uma mentira. Porque a mentira, de certa forma, ela é performática, ela é atraente. Geralmente, ela vem numa roupagem mais simplificada. Quando a gente quer expor um fato, uma evidência, muitas vezes isso demanda um tempo maior e demanda que a gente dê uma explicação, faça uma contextualização, enquanto que uma mentira é muito simples, não é? De um modo que é muito sedutora a mentira e por isso que ela é tão difícil de combater. Você mencionou aí o fato de que as fake news apelam para o lado emocional, né? Enquanto que a verdade ela apela para o lado racional da gente. A gente está falando em evidências, né? A ciência, por exemplo, trabalha fundamentalmente com a dúvida, né? E a dúvida não é atraente, né? As afirmações categóricas o são. Daí que é compreensível que teorias conspiratórias ou teorias absolutamente não científicas possam ganhar tantos adeptos, como, por exemplo, no caso do movimento anti-vacina, que é uma loucura, né? Que pessoas que, contra todas as evidências, deixaram de vacinar os seus filhos, seus familiares, etc., trazendo de volta, em muitas circunstâncias, doenças que tinham sido erradicadas, etc. Mesma coisa com os negacionistas climáticos, porque é muito fácil você negar que haja o aquecimento global, que não é uma coisa que se perceba de uma forma tão evidente. E você vai acreditar em que são os cientistas que dizem isso, mas eu não. Cadê a prova? Eu não tenho uma prova, eu não estou sentindo isso, né? É um pouco aquele vídeo do Al Gore, que fez uma analogia com um sapo dentro de um recipiente com água, que vai sendo esquentado aos pouquinhos. E o sapo não vai sentindo, né? Você não coloca o sapo dentro da água quente fervendo, mas a água vai esquentando. Até que chega um momento que se torna insuportável. Mas até esse momento, nós vamos negando a existência. A gente vai negando o fato. Quer dizer, isso já entra um pouquinho no terreno que eu queria que você comentasse também, ou na era que a gente chama de pós-verdade, em que o que me impressiona muitas vezes é que as pessoas, confrontadas com as evidências, preferem não acreditar. Preferem fechar os olhos, porque muitas vezes é mais importante acreditar numa mentira confortável, ou que reafirme as suas convicções, ou que esteja de acordo com o seu, digamos assim, o seu mito de plantão, ou o seu Messias, etc., do que você dar o braço a torcer e falar: é verdade, eu acho que eu estava errado esse tempo todo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa da pós. Como é que você vê esse mundo em que a gente está vivendo, em que as pessoas confrontadas com evidências, muitas vezes com depoimentos de cientistas, de toda uma comunidade científica, preferem negar essas evidências e ficar aferradas
a uma determinada crença que não tem base nenhuma. É. Você lembrou aí do Mark Twain, né? Uma frase boa também que ilustra bem essa nossa discussão é do Nietzsche, que dizia que o problema da mentira não é a verdade, o problema da mentira são as convicções, né? Assim, a verdade é mais desafiada pelas convicções das pessoas do que propriamente pela mentira. A mentira normalmente vem para alimentar convicções que as pessoas profundas, que as pessoas querem ter e que são desafiadas pela verdade. Eu tenho um amigo querido que está morando nos Estados Unidos, Eduardo Luz, sempre me diz isso, né? As versões dos cônjuges que enganam os enganados são versões que sempre alimentam a vontade do enganado de acreditar. Né? É verdade, é verdade. E isso pode ser elevado também para isso que você falou do conceito de pós-verdade, que é a ideia de que a gente é colocado, às vezes, diante de uma realidade muito dura, uma verdade dura demais, que a nossa capacidade de aceitação, nosso cérebro, às vezes, nega. E aí o apelo emocional, né, para atos performáticos, para as paixões, e, obviamente, aí para as lideranças carismáticas ou tradicionais, é a forma de desafiar uma visão iluminista do mundo, né? De que a busca da verdade é aquilo que vai iluminar o nosso caminho na tomada de decisões individuais e coletivas. Mas, o André, assim, no que se refere ao que você falou de enfrentamento do fenômeno das fake news, eu acho que talvez valesse a pena a gente pincelar quais têm sido as apostas no mundo inteiro, sempre enfatizando que são situações de tentativas de construção de soluções e caminhos, né? Sempre com cuidado de não atentar contra o valor democrático maior da liberdade de expressão. O momento, vamos dizer assim, seminal dessa crise, dessa viralização de fake news, é um certo resgate da dignidade do jornalismo profissional e da sua reconstrução como agências de fact-checking, né? A checagem de fatos à disposição das pessoas que possam, de alguma forma, orientá-las no seu processo de informação e tomada de decisão. Então, é um fenômeno interessante que a nossa geração cresceu criticando os grandes conglomerados de comunicação. Né? E no mundo inteiro é assim, e talvez nos Estados Unidos, que é a nação do mundo que mais pratica a ideia da liberdade de expressão, os meios de comunicação tenham de maneira mais clara e evidente tomado partidos inclusive partidos políticos, né? De dicotomias históricas como a CNN e a Fox. Mas seja como for, o custo da apuração dessas informações fraudulentas e da sua desmistificação precisava ser alocado em algum lugar. E, de alguma maneira, os veículos de comunicação tradicional e outros que surgiram depois disso constituíram esses mecanismos de checagem de fatos para, pelo menos diante de fake news que sejam muito gravosas à sociedade, né, que causem danos às pessoas, porque há, evidentemente, situações em que simplesmente alguém que se depare com uma notícia fraudulenta vai só lamentar, né? Se alguém quiser militar na crença terraplanista ou defender por convicções religiosas uma visão criacionista do mundo, né? Eu respeito, mas não há nenhum dano, pelo menos direto, decorrente das suas convicções, e o ambiente pluralista e democrático tem que ter espaço para todos eles. Mas a partir do momento em que você tenha fake news que possam direcionar pessoas, né? Por exemplo, a questão da vacinação não é uma questão libertária, né? É uma questão democrática e coletiva, porque você não apenas está condenando os seus a não terem a imunização que a ciência já alcançou, como condenando a sociedade a retomar doenças antigas que há muito tempo haviam sido erradicadas pela imunização coletiva de rebanho. Então, na verdade, quando se tem fake news, o primeiro apelo é um apelo privado para a mobilização do jornalismo profissional, dos meios de comunicação e de novos meios da internet para checagem de fatos e por essa confrontação
para pelo menos para a sua identificação, né? Outro dia vi aqui uma notícia que foi repetida pelo nosso presidente da República numa rede social e imediatamente houve a identificação de que se tratava ali de uma fake news. Seja por uma cor, seja por um número, as pessoas têm direito de fazer o seu julgamento, mas têm direito também à informação. E, obviamente, que se as agências de diferentes fontes convergirem para apontar que aquilo é fake news, maior será, provavelmente, a evidência de que se está diante de uma notícia fraudulenta. Parece que ele teve alguns twitters retirados de circulação que foram considerados fake news. Exatamente. Ele reproduziu alguns episódios que merecem talvez ser lembrados para a gente ilustrar para as pessoas a gravidade disso, né? Um cidadão entrou no Ceasa em São Paulo e esse cidadão fez um filme dizendo que havia ali, em decorrência do distanciamento social, uma crise de desabastecimento iminente. E isso era falso, quer dizer, ele produziu aquele vídeo falsamente com a intenção deliberada de desinformar e provavelmente por alguma convicção política, etc. Mas a notícia era objetivamente falsa. E o presidente da República repetiu isso, né? Não sei se foi em São Paulo ou em Minas Gerais, aparentemente há colegas dizendo que foi em Minas. O que chamou a atenção foi o fato de que, rapidamente, a mídia tradicional fez uma identificação daquilo como uma notícia fraudulenta e aquilo foi desmentido publicamente, né? É claro que quando você tem situações opinativas, né, eu me lembro aqui da primeira decisão judicial importante no Brasil sobre fake news, é uma decisão com a qual não concordo. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, durante a campanha presidencial de 2018, mandou retirar de uma rede social uma notícia, um comentário sobre uma determinada candidata, era Marina Silva, da Rede Sustentabilidade. A notícia me parecia até ser exagerada e injusta, mas um acusar o outro num ambiente pluralista de debate eleitoral não é papel do Estado, muito menos do Estado de jurisdição, né? Dizer, olha, você não fala isso, você comporte-se, tenha compostura. Não me parece que a ideia, o conceito de fake news se preste a esse tipo de controle, domesticação do debate público. Mas há situações em que, por exemplo, fatos que possam ser objetivamente desmentidos e que tragam um grande dano à sociedade, me parece que não apenas é possível a classificação por agências de fact-checking, e, de novo, cada um vai dar esse peso, aquilo que entender razoável, né? Há pessoas que preferem acreditar no deputado Osmar Terra em relação ao distanciamento social, há outras pessoas que preferem acreditar na Organização Mundial da Saúde. É direito de cada um. Mas se há evidências claras de que aquele fato não aconteceu, me parece que a sua disseminação como verdade pode causar uma grande distorção, tanto para a informação individual como no plano coletivo. Mas há outros fenômenos acontecendo simultaneamente a esse, né, das fake news. Por exemplo, o ministro Barroso já disse, numa entrevista, que o Tribunal Superior Eleitoral planeja uma concertação, no melhor sentido possível da palavra, com as grandes plataformas digitais para que haja uma espécie de corregulação, né? Ou talvez uma autorregulação regulada pelo Estado, e que o Estado definiria parâmetros amplos, critérios para a identificação de fake news, e as plataformas como o Google, como o Facebook, como o Instagram, como o próprio WhatsApp, Twitter, identificariam, né, com as suas ferramentas tecnológicas, com o uso dos seus algoritmos, onde existiriam ali, por exemplo, robôs reproduzindo essas notícias fraudulentas que, na verdade, desinformam e intencionalmente o fazem. Isso me parece assim, um bom passo adiante, mas algo que, você vai concordar comigo, tem que ser tratado com muita parcimônia, com muito cuidado, para não se ampliar demais o conceito de fake news, né? E já te devolvo a palavra, André, eu acho que há um terceiro campo de atuação, né? O primeiro privado das agências de checagem de notícias,
O segundo, né, um campo público-privado de cooperação, de corregulação entre o Estado e as plataformas digitais, as grandes empresas do setor. E, finalmente, um campo que é eminentemente estatal, né? No Brasil, há uma CPI sobre fake news, mas no Reino Unido há uma investigação no parlamento britânico sobre isso, em relação ao fenômeno do Brexit. E nos Estados Unidos, né, o Mark Zuckerberg foi, né, a estrela, o depoimento dele foi muito aguardado sobre a relação do Facebook com aquela empresa Cambridge Analytica, que foi acusada de ter usado informações do perfil de 50 milhões de pessoas no Facebook para produzir fake news e distorcer, talvez, um fenômeno eleitoral ou talvez uma tendência de consumo de determinada parcela da população a respeito de algum medicamento ou de algum alimento. Né? Isso tudo pode ter uma velocidade tão rápida e atropelar o processo de deliberação pública numa eleição ou num plebiscito, ou mesmo causar um dano irreversível a determinadas pessoas ou grupos de pessoas que possam ter, por exemplo, um dano à sua reputação, um dano à sua imagem, né? E esse fenômeno está se tornando cada vez mais grave com o uso da inteligência artificial para produzir a chamada deepfake, que seriam fake news muito sofisticadas, em que aparentemente, né, a imagem, a voz da pessoa estão dando uma determinada mensagem que a pessoa jamais desejou proferir. E isso tem acontecido muito constantemente. Eu me lembro aqui no Brasil recentemente de ter assistido assim, a reprodução de pessoas falando coisas que me soaram estranhas saindo da boca daquelas pessoas. E no final eram fake news produzidas por mecanismos de deepfake. Então me parece que isso pode também evoluir para uma questão política e para uma questão criminal de identificação da associação de grupos políticos com organizações criminosas que se utilizam das fake news para distorcer o debate público e que acabam se valendo do argumento da liberdade de expressão para contrariar o que é a sua finalidade básica, que é promover a cada um de nós o direito a existir, né, de maneira inteligente, de maneira racional, e o direito de nós, como sociedade, tomarmos decisões informadas. Né? Isso, o custo da desinformação para a sociedade pode ser muito alto em termos democráticos e pode ser muito alto também em termos econômicos. Né? Basta imaginar como se gasta dinheiro nas empresas contratando agências de análise econômica, agências de risco político, agências de risco regulatório, e, de repente, uma fake news pode atropelar tudo isso numa espécie de esteira, de onda de desinformação que coloca em risco os pilares das sociedades ocidentais. Eu queria lembrar um outro fato, você lembrou um fato e veio à mente um outro. Recentemente, nas mídias sociais, houve notícia de que, acho que no Amazonas ou em algum outro estado, os caixões das pessoas que supostamente teriam morrido em função da Covid-19 seriam caixões vazios, que estariam querendo inflar o número de mortes, né, para criar uma sensação de pânico. Enfim, são aqueles que entendem que a Covid-19 é uma gripezinha, que o distanciamento social digamos assim, é um remédio que é mais amargo ou mais nocivo, né, do que a própria doença. Então, isso foi colocado na internet. E aí se descobriu que, na verdade, essa filmagem, essas fotografias que realmente mostravam caixões com uma pedra dentro, se referiam a uma notícia de alguns anos atrás que não tinha nenhuma relação com a pandemia. Inclusive, uma usuária da rede social, do Twitter, etc., veio se desculpar, dizendo que tinha recebido aquilo e tinha replicado, etc. Esse tipo de fake news fica, a meu ver, numa situação em que é difícil a gente encontrar, por exemplo, uma responsabilização criminal no sentido de qual é o dano que isso provoca. O dano não é muito tangível, embora a gente perceba que isso pode causar no espírito de quem vê uma notícia como essa, a ideia de que o distanciamento social não é tão importante. Eu acho que realmente o governo está, ou enfim, ou a imprensa, ou alguém, você está inflando esses números. Eu acho que a coisa não é tão grave assim. E, claro, indiretamente, isso pode causar um problema de saúde pública.
Mas há de convir que é difícil a gente mensurar o dano em relação a determinadas fake news. Quer dizer, a gente buscar uma responsabilização criminal ou mesmo civil em relação a aí. Porque, veja bem, volto a dizer, me preocupa muito que no que diz respeito ao combate às fake news, isso é algo que a gente tem que buscar mecanismos para combater as fake news, se busque, de certa forma, um certo perfeccionismo no ecossistema informativo, que ele nunca vai ser perfeito, ele nunca vai ser puro. Nós vamos encontrar bobagens, nós vamos encontrar sandices, né, como essa da Terra plana, vamos encontrar teorias alucinatórias e conspiratórias, e mentiras mesmo, fabricadas, mas que não necessariamente trazem dano às pessoas. E isso faz parte do ecossistema informativo. Eu acho que a solução para a má informação é mais informação e não menos informação, não é restringir a liberdade de expressão. Agora, ao limite das fake news, dessa notícia fabricada, desse fato fabricado, que tem a finalidade de buscar um determinado ganho político ou econômico com prejuízo para a população, para uma determinada pessoa, para um determinado político, um candidato, etc. Quer dizer, eu poderia dizer que se aplica em relação às fake news, o princípio do dano do Stuart Mill, para que a gente possa falar em providências, em punições ou em responsabilizações, é necessário que eu possa demonstrar que, além de se tratar de uma mentira, de um fato fabricado, há associado a ele um dano ou a possibilidade de um dano? Eu acho exatamente esse ponto, André, que deve ser o norte das políticas públicas em relação a fake news que possam, de alguma forma, ser objeto de regulação, seja de uma camada delgada de regulação estatal, e quando eu falo camada delgada, assim, a legislação eleitoral brasileira e as resoluções do TSE, para mim, já são muito mais espessas do que deveriam, porque são um case mundial de controle do debate público sobre o processo eleitoral, que começa ainda nas convenções partidárias e vai até as pesquisas de opinião, as pesquisas de intenção de voto e até a divulgação, a forma como a imprensa pode cobrir. Quer dizer, é um ambiente hiperregulado. Mas o ponto que você destaca me parece muito importante, porque faz parte, né, e essa ideia do perfeccionismo do debate público é uma ideia normalmente usada para quem é contra a liberdade de expressão e a favor do controle estatal, das pautas, né, de que não é possível que alguém fale essa bobagem e permaneça impune. 95% dos casos das bobagens vão permanecer ditas e não respondidas porque simplesmente são... todo mundo fica indene a elas e as pessoas têm direito de falar, em geral, a expressão da sua convicção, ainda que cada um de nós considere essas ideias idiotas, ignóbeis, né, às vezes abjetas. Mas a partir do momento em que se pode detectar com algum grau de objetividade a falsidade na informação deliberadamente construída e uma espécie de atuação intencional de causação de um dano às instituições, à saúde pública, à liberdade das pessoas, ou a pessoas ou grupos pré-determinados, independentemente do enquadramento disso em tipos penais ou ilícitos civis, o que sempre é possível. Mas o que eu acho que deve ser objeto da nossa atenção é criar mecanismos que permitam, por critérios mais ou menos seguros, que o avanço civilizatório representado pela liberdade de expressão e pela democracia que a garante, que tem nela a sua força motriz, não seja comprometido por uma avalanche, né, de fake news que coloque todas as ideias no mesmo saco, que nós sejamos incapazes de construir consensos mínimos e provisórios a respeito do que devemos ou não fazer, por exemplo, no momento de uma pandemia viral. Então, há claramente pessoas interessadas politicamente em se aproveitar dessa situação e grupos econômicos interessados economicamente em tirar vantagem da desinformação. Se há isso,
é preciso que a sociedade se organize para a identificação desses fenômenos, porque a fake news que causa dano, ela é sempre propulsionada por uma indústria. Ela é sempre impulsionada nos WhatsApps, nas redes sociais, e sempre causa uma espécie de dano a grupos ou pessoas. O que eu acho que está acontecendo hoje em dia é uma espécie de adoção de fake news por alguns governos no mundo como uma espécie de política de Estado. Não faz muito tempo, surgiram teorias conspiratórias que eram claramente, né, não na linguagem atual, mas na época, poderiam falsas, né, seriam hoje fake news, a respeito de grupos que foram apontados como bodes expiatórios da crise econômica ou da hiperinflação na década de 30 na Alemanha. E esses grupos foram vítimas de um dos grandes, ou talvez dos maiores genocídios da história da humanidade. Uma espécie de acusação leviana à culpa coletiva de um grupo social, que se fosse hoje, na época das fake news, estava absolutamente frito. Né? A situação seria uma situação de uma espécie de linchamento digital desses grupos como responsáveis por todos os males da sociedade, como se pretende fazer hoje com a desinformação de que a China prefabricou o vírus e causou isso intencionalmente. Né? Há uma espécie de estigmatização também grupal ou de grupos étnicos, né? e de classes sociais a respeito da responsabilidade por mazelas coletivas. Então, tudo isso deve estar na nossa esfera de preocupações quando se pensa na construção de mecanismos de combate à fake news. Eu não acho que seja possível vulgarizar o conceito a ponto de caminharmos, né, para um oficialismo das versões públicas de verdade, né, porque isso é contrário a toda a noção liberal de construção plural das convicções e das ideias, mas acho que há um elemento objetivo, né? Por exemplo, quando você cria uma fake news de um ministro do Supremo elogiando o presidente da República num lugar que ele nunca esteve, uma frase que ele nunca falou e que você sabe, eu e você sabemos que ele nunca falaria, o ministro do Supremo é obrigado a vir a público, gravar um vídeo dizendo: olha, eu jamais falei isso, você é presidente do TSE e jamais me meteria no varejo das miudezas políticas do país. Para muita gente, aquela fake news é verdade. E ele foi obrigado a dizer isso, né? Provavelmente 20% ou 30% das pessoas que leram a fake news se informaram, mas há claramente um dano às instituições democráticas. E por isso esse fenômeno não pode ser também simplesmente... né, nossos velhos romanistas, professores de direito romano, diziam, né, não, tudo já estava lá no direito romano, né? Quer dizer, a velha discussão sobre se o mundo é o mesmo mundo desde sempre ou se as coisas se transformaram, né? Nem uma coisa nem outra, né? O mundo é o velho mundo que a gente conhece, mas as formas se transformam e é preciso que a gente as compreenda para que combata os males da humanidade também de forma atualizada. Né? A gente está indo já para a última parte do nosso papo, que por mim ficaria aqui 2, 3 horas com você, mas o Instagram derruba a gente quando chega uma hora de papo. Então, você tocou num ponto agora que me parece que é importante, porque faz uma relação do problema das fake news, da pós-verdade, com outro problema que também é muito sério, que é o problema que foi objeto das minhas reflexões, que é o problema do hate speech, ou do discurso de ódio. O que a gente verifica agora é exatamente o recrudescimento, né, desse sentimento de ódio dentro dessa pandemia contra certos grupos. O grupo mais evidente agora são os chineses, ou qualquer tipo de pessoa que tenha traços asiáticos. O que a gente verifica agora é que líderes mundiais, né, vou citar claramente, Donald Trump, para a gente sair um pouquinho das nossas cercanias. Donald Trump se refere ao coronavírus como China virus, quer dizer, é o vírus chinês. A gente já ouviu a autoridade aqui no Brasil também falar em comunavírus, né? Ou então, de forma mais jocosa, Kung Flu, como se fosse, enfim, uma gripe chinesa, fazendo uma piada. Isso tem criado, e a Unesco tem alertado para isso, as Nações Unidas, que há um recrudescimento de discursos de ódio, manifestações de ódio, de hate speech e também de hostilidades
que muitas vezes chegam à agressão física contra determinados grupos, notadamente imigrantes, pessoas que vêm de determinados países, chineses, né, que são muitas vezes agredidos, muitas vezes não são nem chineses, são cidadãos, são nacionais de um país, lá nos Estados Unidos, já mais um episódio de nacionais americanos, mas que de ascendência oriental, não necessariamente da China, foram agredidos, né? Porque são apontados como responsáveis pela disseminação do vírus, ou são do país onde foi fabricado, também a teoria conspiratória de que isso foi fabricado, etc. Isso é muito preocupante, porque quando uma autoridade, principalmente uma autoridade pública, se refere de uma forma pejorativa a um grupo social, como ele sendo responsável, scapegoat, né, de um determinado problema, isso gera um ressentimento que é aquela coisa, apela para a emoção. A pessoa não para pensar se aquilo tem algum mínimo de razoabilidade, de racionalidade. E odiar é tão mais fácil do que amar. Isso é uma coisa que eu estava pensando outro dia. Como odiar é fácil, como é uma coisa que vem das entranhas e que não demanda trabalho nenhum. Já amar exige uma certa construção. Você simpatizar ou empatizar com alguém é algo que demanda um certo esforço, né? Odiar é muito fácil, né? Basta ver quando a gente vai nos jogos de futebol, a gente escolhe logo o culpado quando o nosso time vai mal, geralmente é o juiz. Odiar é muito fácil. De modo que me preocupa muito o recrudescimento do hate speech num momento como esse que nós estamos vivendo. E eu estou falando aqui nos asiáticos, isso pode parecer distante de nós, não é, porque eu vejo discursos oficiais vilificando esses grupos sociais, mas isso se dirige também a outros grupos ou outras categorias, por exemplo, os jornalistas. Os jornalistas são apontados como disseminadores de fake news, e já vários jornalistas foram alvo de agressão, de hostilidade, etc. Como é que você tem visto isso? Você tem percebido esse recrudescimento de discursos de ódio? E você percebe uma conexão entre esse hate speech e as fake news? Não, sem dúvida. Muitas vezes o objetivo de uma fake news é a divulgação de uma ideia preconcebida, preconceituosa, discriminatória a respeito de pessoas ou grupos de pessoas, né? Então, existe um vínculo claro entre os dois fenômenos e acho que você toca num ponto que é perceptível a olho nu, né? Não precisa ser especialista nem estatístico para detectar isso, que é o fenômeno de que nas redes sociais as pessoas ficam mais à vontade, já que estão com os rostos escondidos, para mostrar essas garras, né, de ódio e de sentimentos subalternos da natureza humana. Mas o ponto, assim, André, que foi um ponto que eu acho que é uma grande contribuição da sua tese de doutorado, que foi lançado como livro, aproveitar para a gente falar no seu livro. Merchandising. Foi o último evento público em que nós nos vimos, foi o lançamento do seu livro, que foi lançado em Portugal e depois no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que foi um sucesso absoluto, né? Que é Liberdade de Expressão em Tempos de Cólera, um trabalho extraordinário, dos melhores que eu já li em língua portuguesa sobre esse tema, em que você, de alguma forma, adotando uma posição bastante liberal, quase libertária, eu estou vendo aqui a Andréia Pachá participar do debate, queria mandar, tenho certeza que você vai me coadjuvar nesse beijo, um beijo muito carinhoso para a Andréia, uma pessoa por quem eu tenho uma admiração, um carinho enorme, amiga da minha irmã que é médica, somos pessoas assim que temos uma afinidade muito grande. Eu sou, além de tudo, leitor e fã da Andréia como pessoa, como magistrada. Eu sei que você também é. Então, eu puxo aí do tema da sua tese, porque há uma tendência, né, e não é só no Brasil, né, essa é uma tendência, por exemplo, na Europa continental toda, que felizmente ainda não vingou nos Estados Unidos da América, em se ampliar muito o conceito de hate speech como forma de combatê-lo com mecanismos sancionatórios e de responsabilização civil, e de
por consequência, se restringir muito o espaço da liberdade de expressão, da liberdade de criação artística e tal. O último, talvez, caso, não sei se importante, mas que me deu uma grande satisfação de atuar como advogado, foi um caso em que a Netflix veiculou um especial de Natal do grupo Porta dos Fundos, que retratava claramente numa crítica política, né, uma figura religiosa como homossexual. E aquilo causou uma reação muito grande, levou a uma proibição por uma liminar, para remoção do conteúdo por uma liminar do Tribunal de Justiça, com todo respeito às opiniões contrárias, mas acho que aí o Supremo Tribunal Federal teve um papel muito grande. Não se tratava de hate speech, né? Não, assim como a mera advocacia de ideias, a defesa de posições minoritárias, está abrangida pela ideia da liberdade de expressão. Ainda, como eu já disse, que as ideias nos pareçam absurdas, idiotas, ignóbeis, né? Então é preciso, você faz essa distinção entre o debate em torno de ideias que possam parecer ideias criticáveis, desabonadoras em relação aos adversários, e o discurso extremo de ódio, que é aquele que deve centrar as nossas atenções. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre o teu livro, para que eu acho que a gente já deve estar caminhando para o final da live. A gente tem poucos minutos, e perguntaram se o livro está esgotado. Não está, não. Não está, não. Ele foi lançado agora aqui, ó, tem a versãozinha dele aqui brasileira, mas ele só se encontra hoje em dia online, né? Tem que entrar no site da GZ Editora para comprar. Quem tiver interessado, e para mim vai ser um prazer, porque eu acho que é um tema que é muito importante a gente debater. Basicamente, em um minuto, eu procuro fazer, claro, todo um histórico da liberdade de expressão e também examino o hate speech em vários países, em várias escolas, e procuro fazer uma distinção entre o que você falou, o hate speech e o chamado extreme hate speech. É o discurso de ódio, né, que é aquele discurso discriminatório contra grupos, e o discurso de ódio extremo, que além de ser discriminatório, ele busca mais do que isso, ele busca a eliminação do grupo ou a violação de direitos fundamentais de integrantes desse grupo. Esse tipo de discurso de ódio, ele deve ser combatido com rigor da lei. Não é possível transigir com esse tipo de discurso de ódio que visa a violação de direitos fundamentais de pessoas integrantes de determinados grupos. Fora daí, se é uma simples expressão do preconceito, do racismo, ou da ignorância, ou da intolerância, e a gente tem que combater esse tipo de discurso com o contradiscurso. Me parece que mais liberdade de expressão e menos liberdade de expressão é a solução. Mas, olha, como a gente agora realmente está assim, quase nos 45 minutos... Posso dizer as últimas? Claro, mas eu queria mostrar alguns livros que me parecem fundamentais sobre esse tema que a gente está tratando. Esse aqui me parece uma preciosidade, que você já deve conhecer esse livro aqui. É sensacional, eu recomendo. É um livro que você lê até em um dia. A Morte da Verdade, de Michiko Kakutani. Maravilhoso esse livro. Esse outro é um livro mais antigo também, A Era da Pós-Verdade, do Ralph Keyes, também, que é muito interessante. Também eu recomendo para quem quer se aprofundar nesse tema. E esse, infelizmente, a gente ainda não tem no Brasil. Ele se chama Fake You. Eu comprei nas minhas andanças lá pela Espanha, em Barcelona. Então, eu recomendo, que está muito, muito interessante. Mas, Fala, eu queria que você finalizasse, então, a nossa live de hoje. André, na verdade, eu vou pedir licença aqui aos nossos amigos, na verdade, um monte de gente querida, conhecida. O André teve a sexto filho, na verdade, é a Júlia, que nasceu em meio à pandemia do coronavírus. Eu não tive a oportunidade de estar com você, de te dar um abraço, dizer o quanto essa menina é feliz de ter um pai como você. Você é uma das pessoas que eu mais admiro, que eu mais gosto no meio jurídico brasileiro. Eu também, meu amigo. É um liberal, assim, no sentido cordial daquilo que vem do coração do termo. Eu sei que as suas convicções partem de um profundo respeito pelas pessoas diferentes, pelas pessoas que pensam diferente de nós. E eu também procuro pensar dessa forma. Queria, então, aproveitar o nascimento da Júlia para compartilhar com todos os amigos um sentimento de afeto. Quer dizer, há